Daremos agora início ao debate do primeiro painel deste fórum, Cerveja e a Oportunidade para a Cevada Nacional, no qual participarão João Basto, presidente da EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, Bernardo Albino, presidente da ANPOC, Associação Nacional de Produtores de Cereais, e João Paulo Mendes, membro do Comitê de Cevada e Malte da APCV, Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja. A moderar este debate estará Nicolau Santos, diretor adjunto do Semanário Expresso. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, e obviamente agradecer o convite para mais uma vez estar nesta iniciativa. Pelo menos é a segunda vez que participo neste evento e fico sempre agradavelmente surpreendido com a capacidade que o setor cervejeiro tem tido de se organizar, de melhorar e de se tornar decisivo e, enfim, ser um exemplo, inclusive, para outros setores industriais em Portugal, conseguindo, enfim, uma organização que não é muito típica dos portugueses, como todos nós sabemos. Para este debate temos, enfim, os representantes que foram aqui apresentados, quer da parte dos cereais, quer da parte da produção de cerveja, quer da parte das infraestruturas do Alqueva, como foi referido. Decidimos já unanimemente subverter a ordem, porque me disseram que os oradores teriam de falar. Eu vou dar a palavra para intervenções de 5 minutos e depois seguiremos para o debate, mas vamos começar pelo setor primário, obviamente, e, portanto, eu vou dar a palavra ao Bernardo Albino, que é presidente da ANPOC. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado por este convite, por este simpático convite. E começando aqui no que nos diz respeito, eu, por uma questão de lealdade aqui com os meus colegas de painel, tenho que dizer que tive que recorrer, ou tive a possibilidade de recorrer aqui a uns consultores externos para me ajudarem aqui à minha reflexão para hoje. Esses consultores foram os meus 2 filhos mais velhos, a quem eu, com alguma calma, tive a explicar o que vinha aqui fazer, o que era, em traços gerais. Eles estão muito ligados à nossa atividade de produção e fiz-lhes 2 perguntas. Porquê que os agricultores portugueses deviam vender à indústria portuguesa e o inverso? Porquê que a indústria portuguesa deveria comprar aos agricultores portugueses? E, no que diz respeito à primeira pergunta, porquê que nós, agricultores, deveríamos vender à indústria portuguesa, a primeira resposta deles foi porque é o nosso país. Portanto, aqui uma lógica um bocadinho fechada, mas por outro lado disseram também porque o país como um todo fica a ganhar. Há ali uma lógica intrínseca realmente de valia de que o valor fica em Portugal, o que não deixa obviamente de ser verdade. Eu depois no fim acrescentarei algumas e obviamente de acordo com a nossa experiência enquanto ANPOC, enquanto agricultores em geral. Depois, porque é que a indústria portuguesa se devia abastecer em Portugal? A primeira resposta foi porque o nosso país é tão bom a produzir cereais, assim a indústria compra um produto melhor. Parece-me óbvio, não é? Quer dizer, é inquestionável, não é? Quer dizer, é uma sapiência. Por outro lado, eles diziam também, porque nós costumamos, quando comemos coisas, gostamos de saber que são coisas produzidas em Portugal. E, portanto, eles obviamente não bebem cerveja, mas percebemos que consumir produtos feitos cá lhes daria outro gosto. E outra também faz sentido, e sobretudo nesta fase que estamos a viver, que é porque estamos mais perto. Lógica, porque estamos mais perto, que vão comprar cá. Pronto. Vamos lá ver. Os seus filhos ainda não produzem, para não? Ainda não produzem. Mas já ajudam a produzir, pá, muitas horas no trator. Mas é que ali o Dr. Pires de Lima diz que cada vez há menos produção. Depois dessas razões todas, porque é que não há mais produção? Já vamos ver. O que é que se passa? Nós temos efetivamente vantagens competitivas. Portugal em 74 exportava malte, atenção. Com estes mesmos produtores e com esta mesma indústria. Tal como uma coisa mudou e pelo visto temos aqui as condições para pensar o que é que mudou e porque é que deve voltar a mudar. Obviamente, numa análise mais fria e menos infantil, apesar de eles terem basicamente respondido ao que eu diria, praticamente, ao que nós, ANPOC, temos identificado, nós temos efetivamente algumas vantagens competitivas. Em primeiro lugar, nós temos uma investigação agrícola muito válida em Portugal, que tem vindo nos últimos anos a ser desmantelada pelo governo, pelos sucessivos governos, mas o que é um facto é que ela ainda existe e temos esse potencial que não devemos perder e é um potencial de competitividade enorme.
Por outro lado, a vantagem da produção em Portugal tem a ver com a rastreabilidade. E nós hoje estamos a viver nesta crise, estamos permanentemente em crises de segurança alimentar e nesta atual temos esta questão da rastreabilidade. Nessa altura percebe-se que há aqui um produto que não era suposto existir e que ele de repente não se sabe de onde é que vem, há 500 incorporações, o que gera aqui uma dificuldade enorme e com a cevada nacional isso não acontece. Temos a questão da segurança alimentar, temos a questão da sustentabilidade ambiental, que é absolutamente fundamental. Os cereais são produzidos em Portugal numa forma ambientalmente muito sustentável. E o que gera, naturalmente, cereais menos competitivos em termos de preço. Produz menos por hectare, é de melhor qualidade ambiental, tem mais segurança alimentar, é menos competitivo em termos de preço. Isto é assim. O que é que se passa? Serão estes produtores sustentáveis que abandonam. Se de repente só formos por uma lógica indiferenciada de preço, de commodity pura, a produção sustentada não tem lugar e desaparece. E, portanto, não podemos esquecer isso. Por outro lado, a cevada dística, de acordo com as contas da ANPOC, tem uma rentabilidade de capitais investidos muito mais elevada que outras culturas que aparentemente têm margens brutas mais elevadas. Porquê? Porque têm uma necessidade de investimento menor. E, portanto, isso gera uma vantagem competitiva da cevada em relação a outros produtos, designadamente outros cereais, mas outros produtos. Tem esta vantagem que a Sra. Ministra disse muito bem, tipo campeonato de futebol, que é, todos os anos começam do zero e começam todos com os mesmos pontos. Nas culturas anuais é isto. E, portanto, eu tenho essa possibilidade, temos essa possibilidade, obviamente que isto dentro de, se conseguirmos gerir essas possibilidades dentro de fileiras organizadas, melhor ainda. Por outro lado, temos aqui, e a resposta está nesta sala, uma das vantagens competitivas de produzir cevada em Portugal e não outros produtos é o facto da indústria estar instalada, temos capacidade industrial instalada em Portugal. Quer dizer, seria um desperdício a produção nacional não considerar isso um ativo de sobremaneira importante. E, portanto, temos que conseguir, de alguma forma, também tirar partido dessa vantagem e portanto, grosso modo é isto. Quer dizer, a questão é esta. Nós, como um todo, como fileira da investigação, produção e indústria, temos que trabalhar em conjunto para, de alguma forma, nós conseguirmos valorizar o nosso produto, o nosso e o deles, porque no fim da linha, quer dizer, ninguém quer cevada de cavalo, não é? Portanto, nós temos... a questão é esta. E, portanto, nós temos que trabalhar e se só quisermos commodity, preço, no fim da linha nós vamos ter cevada de cavalo. Portanto, não queremos isso, temos que trabalhar... E do lado dos produtores, enfim, da indústria que compra a produção nacional, o facto de haver uma concentração importante da parte da indústria nessas compras pode eventualmente levar a que o preço não seja exatamente aquele que os agricultores consideram que é justo? Naturalmente, isso é uma questão. Infelizmente, nós temos a indústria completamente concentrada em Portugal, no setor agroalimentar, na generalidade dos setores, nos cereais, então é uma verdade absoluta, em quase todos os setores temos 1, 2, 3 players, e portanto isso é uma variável. Agora, nós temos, repara, os mercados e os preços são globais, portanto aqui a indústria nacional não consegue fugir muito, nem para cima nem para baixo. O que temos é que efetivamente conseguir valorizar, e muitas destas empresas hoje são metidas e têm acionistas estrangeiros, e apesar do local sourcing ser uma questão que até é politicamente correta, às vezes não se consegue traduzir em euros, mas nós temos que conseguir, entre todos cá, produção e indústria, valorizar e perceber o que é que nós temos efetivamente melhor. E, por exemplo, uma das coisas, o facto dos cereais cá serem produzidos em ambiente muito seco, faz com que umas toxinas muito perigosas que se desenvolvem em cereais de climas úmidos, cá não se desenvolvam. Isto tem um aspecto de segurança alimentar e de qualidade que nós, se calhar, temos valorizado pouco e temos que valorizar mais. Nós, como um todo. Nós para reclamarmos preços mais altos e eles para justificarem preços mais altos a nós. Muito bem. E informar também é muito importante. Os cidadãos não devem saber dessa situação. Muito bem. Do lado da indústria, João Paulo Mendes, estariam interessados, se eu bem percebi pelas palavras do Dr. António Pires de Lima, em comprar mais produto nacional. Exatamente. Bom dia a todos. A indústria tem adquirido toda a cevada dística que existe disponível.
Isto é, não há aqui uma questão de seleção e de não escolha da cevada nacional, tem sido sempre dado esse foco, esse apoio, esse fomento à cevada nacional e, de facto, toda a cevada que existe e que chega às indústrias é adquirida. A taxa de rejeição é de 2%. Portanto, a indústria trabalha em conjunto com os produtores? Sim. E então poderia explicar agora a parte de como é que o Comitê de Cevada da própria APCV funciona. Tem na sua composição as duas indústrias que têm, as duas empresas que têm maltarias e o Instituto de Investigação, de forma a suportar também essa melhoria, esse trabalho ao nível de melhoria varietal. Anualmente há esse trabalho de organização da fileira com a definição das variedades que são recomendadas para cultivo e depois é feito esse desenvolvimento em ensaios de campo para que novas variedades que permitam melhorar a rentabilidade do agricultor sejam desenvolvidas. Porque aí o fator-chave é a rentabilidade do agricultor e a competitividade da cevada. Com as outras culturas, sobre as quais o agricultor tem que tomar a decisão de cultivar a cevada ou não, e que faça a cevada importada. Portanto, é esse o trabalho que temos feito em conjunto da indústria e temos dado esse sinal claro ao agricultor de que a cevada que seja cultivada é, em condições normais, adquirida. Há outro aspecto que é importante para podermos fazer esta aposta, que é a qualidade da cevada nacional, que é intrinsecamente boa, tal como o Bernardo estava a referir. O facto de ter uma umidade mais baixa elimina alguns dos riscos que podemos ter com a cevada importada e, portanto, isso é um valor o facto de ter uma umidade mais baixa. E, portanto, como o Bernardo estava a dizer também, pelas condições em que é produzida, provavelmente é um pouco mais cara que a cevada importada, é isso? Pelo rendimento que tem sido normalmente produzido em sequeiro e, naturalmente, o rendimento por hectare é baixo e é esse o fator crítico que limita a competitividade da cevada nacional. Muito bem. Bom, agora há uma parte que é fundamental para produzir, que é realmente as infraestruturas, em particular a água, chegar a água aos terrenos que são produzidos. E, portanto, como já ouvimos aqui, o país demorou muitos anos a decidir fazer o alqueva, mas felizmente está feito e agora esperamos os resultados disso. João Bastos, o que é que se pode esperar relativamente a curto prazo? Ouvi dizer que pelo menos tem uma data fechada já para 2015, para as coisas estarem completas. Será possível atingir essa meta na altura prevista? Em primeiro lugar, bom dia e agradecer o convite que nos foi endereçado. Eu estava aqui a ouvir a intervenção do Bernardo e estava a ver os nós e os eles, bem, aí dia os outros, não é? De alguma forma, nós somos, a nossa vinda aqui a este evento, que agradecemos, de alguma forma permite-nos, e esse seria o nosso contributo para a fileira, de alguma forma podemos funcionar por via do território sobre o qual temos influência, que isso, como o Sr. Ministro falou, até 2015 serão cerca de 120 mil hectares, ajudar neste processo de aproximação entre a produção e a agroindústria nacional. Como referiu, o alqueva ainda não está terminado. Nós, como estávamos a falar antes desta sessão, já faz parte do nosso imaginário há muitos anos, mas na sua componente de regadio, nós o ano passado estivemos a funcionar, tivemos infraestruturados 53 mil hectares, este ano, para esta campanha, vamos ter cerca de 68, mas mesmo destes 53, 36 mil apenas tinham entrado no sistema de regadio nos últimos 2 anos, ou seja, estamos a falar naquilo que há na componente de regadio diz respeito do empreendimento muito recente. O que, para o caso da empresa, é uma vantagem, porque estamos a falar de um empreendimento que tem a tecnologia de ponta, de tudo de melhor existe em termos mundiais de engenharia hidráulica e de gestão da água, e que veio, de alguma forma, contribuir para fechar um círculo virtuoso naquela região. Ou seja, nós estamos a falar de uma região onde a dimensão média da propriedade é muito superior à dimensão média nacional, que tem horas de sol, temperatura, tem uma diversidade grande de solos, mas que, pela sua extensa área, permite desenvolver uma variedade razoável de culturas diferentes com dimensão, que é sempre importante do ponto de vista de desenvolvimento de um território, mas que, com a chegada da água, aí não é bem a chegada da água, é a garantia da água da Alqueva, este círculo virtuoso fica fechado, porque a percepção de risco para qualquer investidor, seja ele agrícola, seja agroindustrial, desce consideravelmente. A reserva estratégica que existe em Alqueva, que é superior a cerca de 4 mil
100 milhões de euros, permite que, durante pelo menos 3 anos consecutivos, não haja qualquer restrição de água disponível, não só para a agricultura, mas também para o abastecimento industrial e para as populações. E como a Sra. Ministra referia há pouco, o nosso papel como EDIA é rentabilizar, maximizar a rentabilidade deste investimento público. E se nas outras componentes, são componentes de negócio, e nomeadamente outra que eu não referi, a energia elétrica, cujos modelos de negócio estão já devidamente estabilizados, a nossa proatividade tem que incidir naturalmente na questão do regadio. Porque Alqueva, com a chegada da água, é um território de enormes oportunidades. Ou seja, quando nós promovemos o território, nós basicamente, dia a dia, para além da construção e da gestão, temos um esforço imenso, cada vez maior na componente da promoção daquele território, e temos sempre uma parte do território, ou com ou sem agricultor, depende do modelo de negócio que o investidor quer trazer para a região. O que nós vendemos é uma área que, pelas infraestruturas existentes, e agora com a água, é provavelmente na Europa dos territórios com maior capacidade para promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável do setor agrícola e agroalimentar. E esta vantagem, como referiu há pouco o Bernardo, da sustentabilidade, não só é real, ou seja, não estamos a criar nada, estamos a criar um produto artificial, existe de facto, mas mais importante do que isso é que essa mesma sustentabilidade já é hoje em dia reconhecida por investidores que vêm de outros países. Só para dar um exemplo, nós fomos recentemente abordados por um investidor espanhol que procurava Alqueva por força da questão da água, da garantia da água, que eles não têm em Espanha, ou seja, a água em Espanha é sistematicamente rateada, em Alqueva esse facto não existe. Procurava Portugal pela garantia da água, procurava Portugal, nomeadamente em Alqueva, por poder complementar a sua produção com uma produção noutra região, mas por algo importantíssimo, era para poder ter no seu portfólio o Made in Portugal. Porque o Made in Portugal permitia-lhe vender nos mercados do norte da Europa, onde ele não conseguia entrar com o Made in Espanha. Ou seja, é este produto, que no nosso caso em particular, é este território, que potencia todas estas oportunidades que nós temos na região. Para poder, obviamente, tirar todo o partido destas oportunidades, nós, EDIA, agora passando um bocadinho para a nossa empresa, funcionamos cada vez mais como um facilitador. E para facilitar, o que é que nós fazemos do ponto de vista operacional? Para já temos um software que foi desenvolvido em parceria com o Instituto Superior de Agronomia há uns anos, que permite que qualquer investidor que venha ter connosco só tem que nos dizer exatamente qual é que é a cultura, mas mais do que isso, pode-nos dizer qual é que é a variedade específica que ele desenvolveu e que gostaria de avaliar o potencial de produção em Alqueva. Nós temos um software onde está carregada toda a informação de solos e climas para todo o território, onde nós só temos que introduzir as variáveis restritivas daquela variedade em concreto. O que nós fazemos é, pomos a correr esse software e sai-nos um mapa onde nós conseguimos identificar exatamente as zonas com elevada aptidão para aquela cultura, mas mais do que isso, para aquela variedade em específico. E pode-nos dar o segredo se eventualmente a cevada está contemplada? Está, obviamente, eu preparei, aí não foram os meus filhos, aí fui lá no meu software tirar a informação. E o potencial em Alqueva, nós temos destes 120 mil hectares, tirando a área que já está ocupada por culturas permanentes, que obviamente não estará disponível para toda esta dinâmica de negócio, nós temos cerca de 63 mil hectares para culturas anuais. Destes 63 mil hectares, para se ter uma ideia, o potencial com aptidão para a cevada são 28 mil. De regadio, então não estamos a falar de secagem, estamos a falar de área com regadio. O que, a 5 toneladas por hectare, estamos a falar de 140. Pronto, obviamente que os agricultores, isto é o cenário potencial, isto é o mundo inteiro que temos à nossa frente, obviamente que a cevada irá concorrer dentro destes 28 mil hectares, que não têm só aptidão para cevada, terão outras culturas, para um leque mais alargado de culturas. Antes de chegar, ou mais à frente, para falar um bocadinho sobre qual é que poderá ser no regadio o potencial e o futuro que a cevada poderá ter em termos de regadio, mas só para terminar, o nosso contributo como facilitadores, ou seja, nós somos claramente os outros, queremos é promover a aproximação, ou seja, para além de quando o investidor vem ter connosco, para além de identificar a questão da cultura em concreto, e nós temos uma carta onde ficam identificadas essas várias áreas, também perguntamos qual é que é o modelo de negócio que esse investidor pretende trazer para a região.
Porque o investidor pode querer comprar terra, pode querer arrendar ou pode querer fazer uma parceria. Nós, porque fazemos a gestão do empreendimento há vários anos e porque temos toda esta informação agregada, o que é que estamos a fazer desde 1 de maio, desde 1 de maio de 2012, e já estamos a falar com todos os agricultores do território que não estavam a regar. Que são os outros 40%, como o Sr. Ministro falou, 60% já regam. Mas como eles pagam-nos a água e nós conhecemos um serviço muito próximo, nós sabemos tudo sobre esses agricultores, sobre esses donos, sobre os donos dessas terras, mas sabemos muito pouco sobre os outros 40. E a verdade é que dos 21 mil hectares que nós tínhamos que mapear, já temos identificados 18 mil. Ou seja, já sabemos o que é que os outros, dentro dos 40% que não estavam a regar, o que é que grande parte quer fazer. E grande parte quer arrendar e grande parte quer fazer parcerias. Ou seja, nós temos neste momento a capacidade de, para qualquer investidor, e nós já tivemos algumas aproximações com algumas empresas na área dos cereais, quando vão ao território já só vão conhecer, se assim entenderem, os agricultores que têm terras com elevada aptidão para a cultura A, B ou C e que já estão disponíveis para alinhar no modelo de negócio que o investidor pretende desenvolver na região. Isto fazemos de uma forma muito célere e gratuitamente, como é natural, mas de uma forma muito rápida. Em poucos dias nós temos informação para que o investidor possa rapidamente apressar e tomar uma decisão rapidamente relativamente ao nosso território. Isto é o serviço que nós prestamos. O potencial da cevada em Alqueva, do nosso ponto de vista, irá aumentar ao longo dos anos. Muito bem, deixe-me perguntar aqui ao Bernardo o seguinte. Apesar da senhora Ministra ter dito que este setor não é um setor de moda, o que é um facto é que nos últimos anos há bastantes pessoas que estão a migrar para a agricultura. E dentro da agricultura, não me parece, eu que sou um cidadino que não sabe nada da agricultura, não parece que a cevada seja a cultura mais sexy neste momento. Ou seja, na agroindústria existem casos de sucesso hoje em dia, há muita gente a migrar para a agroindústria. No caso do milho, pelos vistos, tem um retorno elevado a curto prazo, embora a sua rentabilidade seja questionável. Como é que se convence alguém a aumentar a sua produção em cevada quando parecem existir outras oportunidades mais apetecíveis e mais rentáveis? Repare, as motivações que têm levado as pessoas para a agricultura não são propriamente, muitas delas, ao contrário da própria agricultura, sustentadas, não é? São pessoas que olham para a agricultura, são investidores de circunstância, que olham porque não porque ponderaram, mas porque não têm plano B. E, portanto, numa lógica não ponderada, é natural que se vá buscar margens brutas mais elevadas e, portanto, maior liquidez no curto prazo. Claramente, as culturas praganosas, os cereais em geral, a cevada em particular, é uma meia maratona. Não é uma maratona, mas uma meia maratona. Portanto, não é uma cultura, não é um sprint. Apesar de serem culturas anuais, carecem. É fundamental haver. Tem que haver know-how, tem que haver uma lógica e como nós temos vindo a defender, contratualização dilatada no tempo e, portanto, é uma lógica, embora seja uma cultura anual, o ideal é fazer contratos a 2, 3 anos e, portanto, não é uma lógica de E a indústria está disponível para fazer esses contratos? A indústria tem-se vindo a demonstrar cada vez mais disponível para esse tipo de contratos. E, portanto, não é uma lógica de paraquedista puro. O paraquedista puro vai para os frutos vermelhos, vai para aquelas culturas de pseudo-retorno imediato. E aí, um parêntese, nós enquanto associação, e temos recebido uma série de pedidos de algum apoio nesse sentido, mas sentimos que é preciso, e nós, quer dizer, não nos passa pela cabeça restringir o acesso à agricultura, quer dizer, o que temos vindo a reclamar há 10 ou 15 anos era a sociedade de costas viradas para nós, portanto agora só nos faltava agora que vem gente, quer dizer, é um absurdo, com certeza, mas quem vem para o setor que se informe e que se aconselhe o melhor possível, porque nós vemos realmente, infelizmente, a sensação que nos dá é que vai haver muito processo falhado, porque realmente não há formação profissional, as pessoas estão desesperadas, vêm para a agricultura porque não têm mais nada, os bancos, apesar de tudo,
para a agricultura ainda prestam alguma coisa e o Excel aguenta tudo, tem costas largas e, portanto, aguenta tudo. E depois... Não falem Excel porque pode ser mal interpretado. E no fim da linha isto pode ser perigoso e, portanto, o que nós dizemos é que sim senhor, a agricultura muito bem, mas é um negócio como outro qualquer, são empresas como outras quaisquer, se fazer contas, business plan, preparar as coisas e sim senhor, fazendo contas vale a pena avançar, mas agora achar que é um negócio, porque repare, a agricultura continua com as rentabilidades inferiores a 10% como sempre teve. Os outros negócios que tiveram 30% e hoje estão 30% negativos. Não foi a agricultura que está melhor, os outros é que estão substancialmente pior. Portanto, é preciso ter esse cuidado. Muito bem. João Paulo Mendes, a indústria tem tido uma capacidade, como o Dr. Pedro Lima disse, de exportar, de ultrapassar as dificuldades internas, indo para mercados externos. Há ainda uma grande margem de crescimento em termos de mercados externos? Ainda temos, nós neste momento as maltarias já exportam 20%, portanto a cerveja, o volume de exportação na cerveja já equivale a 40% da produção, mas só as maltarias também já estão a exportar à volta de 20%. Ainda é possível subir algo mais, mas depende também depois da capacidade instalada, poderão ser viabilizados investimentos então para aumentar a capacidade instalada, mas ainda é possível ir mais longe. Para quem não sabe, mais uma vez, aquelas características diferentes da cevada nacional em relação a outros tipos de cevada, tem alguma consequência no produto final, em termos de sabor? Depende do tipo de malte que se esteja a vender e pode fazer sentido, pode ser utilizada a cevada nacional ou não, depende também do que é pedido pelo nosso cliente em termos de malte, mas é perfeitamente possível transformar a cevada nacional em malte de qualidade para exportação. E vocês trabalham em conjunto com institutos, universidades, no sentido de investigar produtos, quer montante, nomeadamente na cevada, quer produtos cervejeiros? A montante, sim, a nível das variedades que podem dar maior rentabilidade ao agricultor e melhorar dessa forma a competitividade da cevada, como disse, o INIAV em Elvas, que é uma instituição de referência nesta área. E há um retorno desse tempo. Há um retorno. Posso dar o exemplo de que a variedade de cevada que este ano foi mais comprada em Portugal, representou à volta de 90% do que foi comprado, foi uma cevada, foi uma variedade que foi desenvolvida neste trabalho há 4 anos atrás e, portanto, de facto, suplantou todas as outras variedades e tornou-se a variedade número 1. Portanto, que resultou desse processo trabalho de investigação. E de desenvolvimento de novas variedades, exatamente. Muito bem. Voltemos então ao Alqueva para saber quais são as potencialidades que a cevada tem na zona do Alqueva de crescer rapidamente. No processo de preparação da nossa vinda aqui, damos aqui um bocadinho ao trabalho de fazer umas contas e que de alguma forma podem antever o aumento do potencial da cevada em comparação com os outros cereais. Porque claramente que o que se vive atualmente é uma euforia em torno do milho, porque a margem libertada é substancialmente maior. Quer dizer, quando se fala da agricultura na sua componente sexualmente, estamos a falar de dinheiro. É ganhar dinheiro. Basicamente, o que nos move na agricultura, de uma forma genérica, é a percepção do valor que está a ser acumulado. Portanto, quem corre a meia maratona não é muito sexy, é mais os sprinters. Não, mas depende da nossa perspectiva como empresário. Quer dizer, há quem esteja só para... Nós na região temos fundos de investimento, estão numa lógica de retorno imediato, com taxas de rentabilidade que são completamente diferentes do verdadeiro empresário agrícola, do industrial. Estamos a falar de uma agricultura que é cada vez mais uma indústria. E só para dar um dado relativamente ao Alqueva, que é o seguinte: nós, como sabem, o nosso tarifário é crescente. Cada vez que um perímetro entra em funcionamento, tem um preço mais baixo e esse preço vai subindo, estabilizando ao 8º ano. Foi uma medida que foi adotada por parte do Governo para promover a adesão ao regadio nos perímetros mais novos e, desta forma, promover a rentabilidade do próprio investimento no regadio. Acontece que, aos preços atuais da água, eu agora só queria falar da água, e assumindo um preço também atual para o milho e para a cevada e os consumos históricos, tanto do milho como da cevada, nós temos que a margem do milho pode ser cerca de 1.000 euros, na cevada de 500, assumindo consumos de água, os preços de água atuais. O que acontece é que a água vai subir. Ou seja, temos aqui um diferencial de 500 euros por hectare. À medida que o preço da água for subindo em Alqueva, e porque o consumo de água no milho é muito superior ao consumo de água de cevada, este diferencial de menos 500 na cevada vai passar a menos 160. Ou seja, estamos aqui neste raciocínio a assumir que todos os outros parâmetros estão iguais.
ou seja, assumindo tudo igual, ou seja, que os preços continuam a acompanhar-se, os preços dos cereais, embora haja diferenças, acompanham-se em termos de tendência, ou seja, que quando o milho sobe, também a cevada e também o trigo sobem, e o mesmo acontece nos momentos de descida, ou seja, este paralelismo em termos de preço mantém-se, mantendo todos os pressupostos inalterados, só alterando o preço da água, que é o fenómeno que está a acontecer no Alqueva, este decréscimo, este déficit passa de menos 500 para menos 160. Por coincidência, ou seja, onde os agricultores têm que procurar, e a indústria deveria motivar a produção da cevada no território, que seria naturalmente nos períodos de rega mais antigos, onde o preço já é mais elevado. Por coincidência, dizia eu, são aqueles que nós tivemos a analisar em termos de potencial, onde há maior aptidão para cevada, que é no Monte Novo, ao pé de Évora, e é toda aquela zona de Cuba Vidigueira, e agora proximamente será a zona de Beja. Ou seja, neste momento, há blocos já em Alqueva, nomeadamente na zona de Cuba e de Vidigueira, onde o preço da água já é mais elevado, e onde este diferencial para o milho é mais reduzido, ou seja, onde o potencial da cevada naturalmente é maior. Obviamente que estamos aqui a considerar apenas a questão do preço da água. Para que este diferencial seja claramente invertido, obviamente que é preciso alguma inovação, ou seja, é preciso aqui algo disruptivo que permita que haja não só uma maior capacidade de retirar valor de cada tonelada de cevada que seja usada para a indústria, e ao mesmo tempo também do ponto de vista agrícola e do ponto de vista de inovação, haver uma maior de variedades que tira maior potencial do regadio e que haja também da parte dos agricultores a percepção de outros valores que a cevada também lhes poderá aportar como produtores, nomeadamente relativamente aos benefícios que a cevada poderá ter ao integrar uma rotação com outras culturas mais exigentes, como é o caso do milho. Ou seja, por defeito, com o aumento do preço da água, as áreas disponíveis em Alqueva mais competitivas, ou seja, em que este diferencial de competitividade para o milho vão aumentando, ou seja, existe maior potencial, este potencial poderá ser invertido ou reduzido se conseguimos de ambos os lados poder arranjar aqui alguma forma de quebrar tanto o lado da indústria como do lado da agricultura, e aqui, mais uma vez, acho que a inovação terá um papel fundamental, tanto de um lado como do outro. Então, Paulo Mendes, diga-me uma coisa, que é a questão do copo meio cheio e do copo meio vazio, como foi sublinhado na intervenção inicial. No mercado interno, com esta nova lei do álcool, é possível travar a quebra do consumo da bebida da cerveja comparativamente às bebidas destiladas? Ou será sempre difícil fazer isso? Eu acho que neste momento o consumo da cerveja sofre, considerando que 2/3 do consumo da cerveja é feito no canal Horeca, o consumo da cerveja sofre com o impacto do aumento do IVA. E, portanto, esse fator é o que tem sido mais penalizador para o consumo da cerveja em Portugal, o que se observou nos últimos 2 ou 3 anos. Então, mas desta nova lei do álcool, onde há essa distinção entre os dois tipos de bebidas, não vem uma vantagem clara para a cerveja em relação ao vinho, por exemplo? Acho que não será ainda mais penalizador do que era antes. Portanto, não vejo uma vantagem, é só não agravar da situação atual que temos em face do IVA. De qualquer maneira, como vocês estão a aumentar as exportações, as necessidades que têm de cevada mantêm-se ou aumentam? Exatamente, ou aumentam. Estamos a exportar cerveja e malte. E para os produtores nacionais, não faz sentido exportar cevada? Se ainda estamos, menos falta abastecer 80% da indústria nacional. Muito bem. Como está o Dr. Pedro Lima, desejoso de comprar cerveja. E eu no outro dia descobri que nós em Portugal não, aquilo que acompanha a cerveja, que são os termossos, nós não produzimos termossos doces. Só produzimos o termoço da luz. Tem um enorme potencial e dá para fazer um fungicida biológico que está a ser produzido por uma empresa no norte do país e, portanto, as potencialidades da nossa indústria, agora a indústria, são bastante, não direi ignoráveis. Promoção para fungicida? Mas o doce, que não se produz cá, o outro para acompanhar a cerveja está a salvo. E, portanto, eu agradeço muito aos nossos oradores e vamos fazer agora um intervalo.